Creio que me estão a ouvir agora. Muito obrigada, professora Ana Escoval. Antes de mais, gostava de cumprimentar todas e todos. É um gosto poder estar aqui neste painel para dinamizar este espaço participativo, temos aqui várias partilhas de experiências e também será um espaço muito dinâmico porque vamos tentar cumprir com o tempo de 7 minutos a 6 minutos em cada uma das intervenções e passava já a apresentação das pessoas que estão neste painel. A Bárbara Sousa é presidente da Associação de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Temos também connosco a doutora Rita Joana Maia, que é membro da Associação Nacional de Cuidadores Informais e é cuidadora desde os 17 anos de idade. A enfermeira Ana Carla Coelho, que é coordenadora da equipa SSI 24, que é Equipas Domiciliárias para a Prestação de Cuidados Continuados e Integrados, enfermeira, mestre em enfermagem comunitária e pós-graduada em Cuidados Continuados e Integrados, fundou e coordenou a Unidade de Cuidados na comunidade de Évora, e a professora doutora Marina Montezuma, que é coordenadora do projeto de voluntariado Saúde sobre Rodas, enfermeira, professora adjunta da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e presidente da Assembleia Geral da Rede de Voluntariado no Ensino Superior. Portanto, eu passava desde já a palavra aos vários intervenientes que aqui estão connosco e começava pela ordem do painel e pela ordem do painel seria pela Bárbara Sousa para nos falar do papel dos estudantes de saúde na transformação do SNS. Muito obrigada. Olá, muito boa tarde a todos. Antes de iniciar a minha apresentação, gostava muito de agradecer o convite. É uma honra estar aqui presente e poder também dar um pouco a visão dos estudantes, que é tão importante na transformação do SNS. Eu sou estudante do 4º ano da licenciatura em enfermagem aqui em Coimbra, sou quase enfermeira e, como disseram, também sou presidente da direção da Associação de Estudantes. E hoje venho-vos falar um pouco sobre o papel dos estudantes de saúde na transformação do SNS, relembrando que é a minha opinião enquanto estudante da área de enfermagem. Como todos sabemos, a mudança de um sistema social e complexo requer, para além de meios e recursos materiais, informação, conhecimento e colaboração. Assim, os estudantes, futuros profissionais de saúde, também devem contribuir para a transformação do SNS. Peço desculpa. Para tal, não se devem conformar com o estado atual e lutar por um SNS melhor, sendo que esta consciencialização deve começar desde o início da licenciatura ou do curso, por parte da escola, mas também através das experiências pessoais e profissionais que vamos vivenciando ao longo da nossa vida. Isto porque, apesar de sermos jovens e sermos estudantes, também devemos ser críticos acerca do SNS e da sua situação atual. Sendo esta a minha geração, a geração Y, a geração da internet, das redes sociais e da globalização, é essencial que se leve um pouco desta área também para a saúde. Desta forma, podemos contribuir com a inovação, trazendo informação, a investigação e as evidências o mais atuais possíveis que se relacionem com a realidade em que o SNS se encontra. Para além disso, definimos-nos como uma geração flexível, aberta à mudança, apresentando uma capacidade de pensar fora da caixa, que também considero que é muito relevante para a transformação do SNS. Apesar disso, não basta pensar nas diversas formas e maneiras que podemos contribuir para a transformação do SNS, é necessário desenvolver e pensar em medidas que poderão ser tomadas no futuro. Antes de mais, deve existir uma colaboração entre todas as organizações ligadas à cidadania em saúde, nomeadamente os cuidados de saúde primários, os hospitais, a saúde pública, as autarquias, bem como as associações de estudantes de saúde. Neste sentido, deveria existir uma maior envolvência dos estudantes nos meios de decisões a nível da saúde. Por exemplo, a nível nacional nós temos o Fórum Nacional de Estudantes de Saúde, que é constituído por membros das Associações Nacionais dos Estudantes da área de saúde e que devem ser integrados com maior frequência neste tipo de decisões, uma vez que são estes jovens representativos dos estudantes de saúde.
Não devem ser só incluídos enquanto estudantes, mas também no início da sua carreira profissional em associações mais juvenis. Desta forma, conseguimos aprofundar e pensar em medidas e estratégias para a mudança e propor objetivos que são alcançáveis e também observáveis. Um dos focos que deve ser tido em conta é a promoção da saúde e a prevenção de doença, por exemplo, da hipertensão, na qual devemos educar com o objetivo de aumentar a literacia em saúde da população portuguesa. Desta forma, haverá uma diminuição dos custos, principalmente a nível dos tratamentos. Devemos também pensar e começar a pensar em desenvolver estratégias que moderem o uso indevido dos cuidados de saúde, focando na limitação do acesso às urgências, por exemplo, e na correta utilização dos serviços de referenciação e monitorização dos cuidados prestados, que é o exemplo do SNS 24 e dos serviços de referenciação do Centro de Saúde. Devemos também debruçar-nos sobre a transformação digital, uma das áreas que teve bastante importância e bastante relevância quando a pandemia Covid-19. Portanto, investir em serviços de telesaúde, que vai prevenir a solidão, no exemplo das pessoas mais velhas, e também auxilia a população portuguesa com algumas dúvidas que têm em relação ao seu estado de saúde. Apesar de tudo isto, existem dificuldades que podem advir, tais como a falta de resiliência por parte do governo, a falta de interesse da população, nomeadamente quando tentamos educar e aumentar a literacia em saúde, e também a dificuldade de adaptação dos profissionais à mudança. Desta forma, não só teremos profissionais contentes com as condições do seu trabalho, como também melhores cuidados de saúde e ainda uma população consciente da sua situação de saúde e dos serviços que o SNS presta. Muito obrigada mais uma vez, espero que tenham gostado. Deixo aqui as redes sociais da Associação de Estudantes para o caso de quererem conhecer as nossas atividades e também conhecer a restante equipa. Muito obrigada. Muito obrigada, Bárbara. É importante nós conhecermos a forma como os estudantes da saúde podem participar mais no SNS e passava já a palavra à doutora Rita Joana Maia, que nos vem falar da relação dos cuidadores informais com o SNS e a Segurança Social. Muito boa tarde. Começar por dizer, antes do relógio começar a olhar para mim, que eu não sou doutora. Eu tenho muitos conhecimentos, mas todos na ótica do utilizador. Está bem? Sintam-se todos cumprimentados, porque não tenho tempo para muito mais. Agradeço desde já o convite que me foi endereçado pelo professor Pedro Ferreira e agradecer a quem tenho aqui à minha frente, porque gostei imenso da sua intervenção. Foi dos poucos que fez referência a várias vezes ao cuidador informal e muito se falou do Sistema Nacional de Saúde, esquecendo-se que realmente o cuidador informal faz parte da base do Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, vou começar a minha intervenção. Vou ignorar que já passaram uns segundos. Foi em 2019 que o Estatuto do Cuidador Informal foi aprovado na Assembleia por maioria parlamentar. No entanto, as portarias tardam e as que vão saindo encontram-se omissas de muitas das necessidades que preconizam o Estatuto aprovado. Este mesmo Estatuto deve ser encarado como um primeiro passo numa luta de equidade social que tem um longo caminho a ser trilhado. A ideia pré-concebida que a maioria dos cuidadores são pessoas de uma faixa etária mais elevada que cuidam dos seus cônjuges. Quando assim não é frequente depararmos com a ideia de que se tratam de filhos que se encontram nestas circunstâncias a quando de uma altura em que as suas vidas estão também elas já estabelecidas, cuidando dos pais que desenvolvem patologias associadas à sua idade avançada. Estas duas premissas contribuem em muito para uma resistência social, num país conservador educado numa base que culpabiliza quem não se disponibiliza para estar presente para os seus, em momentos de maior fragilidade. Ouvimos deste modo a própria população sem compreender que falamos de uma rede de apoio público que abarca todos e não meia dúzia de pessoas que votam os seus ao abandono, com a ideia acrescida de que reivindicamos apenas apoio pecuniário. É importante que se eduque toda a sociedade de que não se cuida por amor quando não há outra opção. Poder-se-á cuidar com amor, mas sem apoio estatal e uma compreensão ampla do que isso implica, cuida-se protelando, abrindo mão e anulando quem cuida. Com o envelhecimento da população, problema
aliás, que tem preocupado não apenas os especialistas no nosso país, mas também a comunidade europeia, é cada vez mais frequente encontrarmos jovens cuidadores, sendo que a premissa em que vivemos parte do princípio mais ou menos declarado que o papel do cuidado cabe às mulheres. Temos a par com a problemática dos cuidadores informais o facto de estas mulheres, sendo cada vez mais jovens, se encontrarem em período fértil e incapazes de escolherem livremente o seu direito à maternidade. O que é ainda mais chocante quando o governo tanto alarido faz para que haja leis de apoio para o aumento da natalidade. O Estatuto do Cuidador Informal encontra-se pejado de entraves burocráticos que obriga pessoas com uma sobrecarga diária a uma busca infinita por documentos que são completamente obsoletos, muitas vezes repetidos. Apesar de ter havido uma tentativa de desburocratizar o pedido do Estatuto, o mesmo ainda se encontra envolvido em situações labirínticas e algumas dificílima resolução. Podemos fazer referência às questões dos DFAs, deficientes das Forças Armadas, que não podendo pedir um determinado documento na Segurança Social, efetuam pedidos reiterados para que a situação tenha resolução. DFAs que têm sido medalhados e deixados à sua sorte com o aniquilar de valências nos hospitais militares. Como sabemos, o que se passa aqui em Coimbra também. Há documentos que são pedidos por filhos para que possam colocar em prática os seus direitos relativamente à legislação de trabalho e que os aguardam há mais de 2 meses. A legislação de trabalho é também ela uma armadilha que, entre a burocracia e a conivência da entidade patronal, acaba por não permitir que os direitos sejam verdadeiramente assegurados. Falamos também de mães cujos filhos têm deficiências profundas, muitas delas não têm vida profissional, quantas se encontram como mães solteiras ou separadas. São pessoas de extrema vulnerabilidade, não apenas no âmbito pecuniário, mas também no plano psíquico. Não temos qualquer tipo de auxílio. Passam anos, algumas décadas, em situações monetárias sofríveis, com apoio estatal irrisório, que mal lhes chega para as necessidades das patologias que acompanham. Isto para não referir as conhecidas dificuldades no acesso o acesso inviolável, digamos, aos produtos de apoio. A maioria não tendo como financiar bens essenciais, nomeadamente fraldas, sondas e até alimentação específica, veem-se constrangidas a efetuar peditórios nas redes sociais. Não é raro depararmos-nos com estas mães, a quando da perda dos seus filhos, a fazerem esses mesmos peditórios para os poderem enterrar. Está preconizado no Estatuto o descanso ao cuidador, quando no nosso país é sabido que não há vagas para os próprios cuidados. Vivemos momentos dentro do SNS assustadores. A saúde pública tem sido vítima de ataques reiterados que em nada auxilia a nossa mais que justa luta por todos. O Estado insiste em protelar uma real proteção aos cuidadores informais, aos que defendem e escolhem permanecer junto dos seus até que isto lhes seja impossível. No entanto, ao longo de anos, os acordos de milhões com a institucionalização são públicos e escabrosos. No último acordo assinado, escreve-se que há a intenção de chegar a uma equidade de 50% com participação estatal destas mesmas instituições. Falamos de lares que têm desenvolvido a sua área empresarial de forma peculiar, com ofertas de terrenos camarários e outros quejanos para serem as próprias a desenvolver novas valências em cuidados continuados e cuidados paliativos. Como foi referido pelo Dr. Manuel Antunes, estas valências devem ser parte de uma rede pública. É necessário que cuidemos e compreendamos que a institucionalização deve ser uma alternativa e não a única alternativa. E perante a forma como o cuidador se vê tratado social e legalmente, tendo que abrir mão das suas opções de vida, das suas opções profissionais, não tendo assegurado uma reforma, apesar da poupança incontestável que dá ao Estado, não é isto que acontece. Devo também dizer que logo que se iniciou a luta pelos direitos dos cuidadores informais, deparámos-nos com grande resistência da parte de nomes sonantes ligados ao setor social. Há uma disseminação de notícias sobre maus tratos de idosos pelos seus familiares que coincide com as notícias de lares bem conhecidos e cujas queixas nunca têm consequências. Poderemos falar da falta de pessoal, da falta de salubridade dos edifícios, da falta de direitos do trabalho nas ditas instituições e de crimes que são apelidados como negligência. Mas nenhum de nós pretende terminar a sua vida no que sabemos serem armazéns que antecipam o fim. Em Espanha, a contenção física e química é punida por lei. No nosso país, numa rápida visita, aliás, vimos uma fotografia.
A qualquer lar ficaremos chocados com a forma como se desumanizam os utentes, ou antes, os clientes. A luta deve ser dirigida para uma sociedade familiar, esta sim, a que tanto defendemos. Para que isso se concretize, é necessário o apoio pecuniário, leis de trabalho que possam ser postas em prática, uma conduta de correção moral da parte das entidades que legislam. Temos direito a ser tratados, temos direitos a tratar sem perder a individualidade, a cuidar sem perder a nossa dignidade. Cuido há mais de 20 anos dos meus pais, ambos com 80% de incapacidade. Tive que desistir, resistindo de vários percursos profissionais, todos eles com provas de sucesso. Tive que optar por uma interrupção voluntária de gravidez, sendo que nunca seria algo que equacionaria por ter a minha mãe em permanentes surtos psicóticos e nenhum apoio judicial e ou de saúde mental, para ela ou para mim. Estas sequelas não se refletem num indivíduo, mas sim em algo que os economistas se esquecem de contabilizar. A produtividade de um povo depende intrinsecamente da sua capacidade mental e da resposta efetiva, séria e célere da parte do sistema governativo. O que se vive em Portugal é uma situação terceiro-mundista que tem destruído vidas, roubado a saúde aos que são a base do sistema de saúde pública e tem contribuído para o desaparecimento precoce de muitos de nós. Obrigada. Muito obrigada, Rita. São efetivamente mensagens muito fortes e que nos fazem refletir e alertam para a importância de conhecer estas experiências como a da Rita. Eu passava desde já a apresentar o Dr. Paulo Fernandes, que entretanto teve a oportunidade também de se juntar à mesa. O Dr. Paulo Fernandes é Presidente da Câmara Municipal do Fundão, licenciado em Relações Internacionais, fundador e presidente da Rede de Aldeias de Xisto, bem como fundador da Rede Aldeias Históricas de Portugal. Muito boa tarde. Antes de avançar para o Dr. Paulo Fernandes, eu passaria a palavra à enfermeira Ana Carla Coelho para nos falar sobre a prestação de cuidados ao domicílio. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Venho do Alentejo, venho de Évora. Cá desde de manhã, cumpri horários. Quero agradecer o convite à organização, obviamente, espero não vos desiludir, professores. Queria refletir um pouco convosco sobre esta questão dos locais para envelhecer. Também gosto mais da palavra velhos, por isso estou confortável. E queria, se calhar, desafiar-vos a fazer aqui uma pequena brincadeira, até porque parte daquilo que trazia como enquadramento para a apresentação do nosso trabalho já foi dito ao longo da sessão. Portanto, se calhar queria desafiar-vos aqui a um pequeno desafio. Quem de vocês, aqui na sala, considera que a vossa casa é o melhor sítio para envelhecer? Ou é o sítio onde gostava de envelhecer? Pois é. Pois é. Pois é. Seguimos a tendência, como vocês sabem, esta é a tendência. Deixem-me só testar aqui Isto tem... Já percebi que isto tem para aqui qualquer coisa ao contrário, não é? Alguém disse que isto anda para trás. Queria dizer-vos que, da verdade, aquilo que aconteceu aqui, e para quem não teve esta visão global, uma boa parte das pessoas coloca o braço no ar quando lhe perguntam: é em casa que queres acabar os teus dias? É em casa que queres envelhecer? De facto, a própria OMS, quando define já lá para trás, em 2015, o conceito de aging in place ou at home, fala disso mesmo, que as pessoas devem continuar a envelhecer, a viver nas suas casas, na comunidade de pertença, no seu ambiente natural, desde que sejam capazes e estejam interessadas em fazê-lo. Manuel Lopes, mais recentemente, numa revisão de literatura, em 2022, conclui que os cuidados, os contextos de cuidados comunitários ou domiciliários são preferidos
são preferidos pelas pessoas e pelos seus familiares porque melhoram os indicadores de qualidade de vida, reduzem o recurso a serviços de urgência e a probabilidade de internamento hospitalar e ainda, salvo em raras exceções, são menos dispendiosos, quer para o utente, quer para os sistemas de saúde. Envelhecer em casa tem por base a preservação de processos identitários e de rede de afetos, numa fase do ciclo de vida onde ambos são fundamentais, assumindo um caráter verdadeiramente terapêutico no dia-a-dia das pessoas idosas. Adoro esta expressão, adoro. Trata-se de identidade, sentimento de identidade, funcionalidade, independência e autonomia. Nada mais a dizer acerca disto. Eu não pus o braço no ar porque estava preocupada com esta coisa, mas ponho agora, eu também quero. Tenho o privilégio de poder dizer que trabalho hoje numa equipa, uma das possíveis equipas, onde eu gostava de ter também os meus cuidados quando chegar a vez de trabalhar, de envelhecer na minha casa. A minha parte eu estou a fazer, esta imagem fala de alguns ajustes que as casas têm que fazer, eu estou a fazê-los na minha casa, para poupar trabalho a quem depois mais tarde tenha que preocupar-se com essa questão e de facto também ao nível profissional estamos na nossa equipa a tentar dar passos que ajudem outras equipas de outras zonas do país e do mundo a poder criar condições para que as pessoas fiquem, como se viu, onde querem, em casa. Bom, falando rapidamente, passo mesmo rapidamente, além destas questões do custo e eficácia de que falámos e da preferência, de que também já vimos, há outras questões de que se foram falando ao longo do dia e que não são novas para ninguém aqui na sala, as alterações demográficas da alta qualidade, as questões dos anos com saúde, viver mais anos para quê, se depois eu não me sinto capaz para vivê-los. As famílias, também se falou já hoje disto, como veem tenho uma vida muito facilitada. Já se falou das famílias e da alteração do modelo familiar e da rede de vizinhanças, que também vem aqui trazer novas dinâmicas ao envelhecimento. Também já se falou, nem vou entrar por aqui, da insuficiência das respostas sociais, não estou a falar da qualidade, por acaso estava só a falar mesmo do número de respostas, que parece chegar a apenas 12% dos idosos neste momento em Portugal, dos velhos em Portugal. Bom, se juntarmos esta mistura de coisas de que falamos e pudermos começar então a falar daquilo que é a equipa onde trabalho, queria dizer-vos que este é apenas um exemplo. A equipa onde trabalho, a equipa de cuidados continuados integrados de Évora, é apenas um exemplo possível de assistência domiciliária dos muitos que eu acredito que já existem e vão surgir nos próximos anos, porque aquilo que nos aconteceu foi que em 2016, fruto de uma experiência piloto constituída na Rede Nacional de Cuidados Continuados, também alvo ou consequência de uma candidatura a um projeto, na altura financiado pela EDP Solidária, pudemos criar uma experiência prevista na lei desde 2006, mas na realidade, pelo menos do Alentejo, ainda desconhecida, uma SCCI verdadeiramente dotada dos recursos humanos e técnicos para poder exercer. E assim falo de uma equipa de prestação de cuidados domiciliários 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, composta por 8 perfis profissionais, que acompanham em simultâneo 25 utentes em todo o concelho, portanto dimensão urbana e rural. Com uma abordagem assumidamente centrada na pessoa, socorre-se do plano individual de intervenção, um plano de trabalho construído entre os profissionais e o utente e família, como base do seu trabalho, a somar à figura do, chamamos nós, gestor de caso. Os nomes não importam. Interessa que este gestor é a figura de referência para todos os intervenientes neste processo. Estes são, para nós, o gestor de caso e o plano de cuidados, são o PI, como nós lhe chamamos, os pilares conceptuais daquilo que temos feito com os, até agora, 586 utentes acompanhados pela nossa equipa desde final de 2016. Mas se ter os profissionais, os carros, os produtos de apoio, algum material clínico foi obviamente importante e um forte impulso que motivou a organização e o funcionamento desta equipa, também percebemos desde cedo que isso não chegava. Tivemos que alargar braços e rapidamente percebemos que tínhamos que envolver todos. E quando falo em todos, falo pelo menos destes.
as equipas de saúde familiar, no Concelho de Évora temos 6, com todos os seus técnicos, os cuidados hospitalares, de dentro dos cuidados hospitalares destaco aqueles que mais concorrem para o plano de tratamento, para o PI dos nossos utentes, a fisiatria, a neurologia / psiquiatria, temos muitos doentes com declínio cognitivo e problemáticas associadas, os cuidados paliativos, mais recentemente a unidade de hospitalização domiciliária que foi então criada nesse hospital, mas também fora dos cuidados de saúde, a rede local, as juntas de freguesia que nos ajudam a adaptar os domicílios dos utentes, a rede social que nos ajuda a fazer chegar a casa os cuidados formais que completam a resposta que nós conseguimos dar. E também, mas não menos importantes, os cuidadores informais. Preocupamos-nos muito com eles e mais do que preocupar-nos com eles, contamos com eles, porque o nosso trabalho sem eles não consegue ser feito. E assim passou a fazer parte do nosso dia de trabalho a integração, a comunicação sistemática e a programação de todas as visitas conjuntas com os profissionais de saúde relevantes de saúde e de apoio social, relevantes para o plano e para as intervenções dos nossos utentes, muitas vezes até do setor privado, porque temos muitos utentes nossos que são acompanhados até do ponto de vista clínico de saúde no setor privado. Também passámos a fazer diariamente prática da nossa rotina, a articulação e a qualificação das equipas de apoio domiciliário, temos 19 equipas no Concelho de apoio domiciliário e com elas, com a capacitação que fazemos com elas e com a definição de estratégia de visitas domiciliárias conjuntas, nós conseguimos articular cuidados, continuar os cuidados de forma a que o social, como lhe chamam, eu não gosto de nada, eu não gosto porque alguém que pode ter o penso ou o tratamento de feridas executado a horas, mas não tem quem lhe dê banho, não sei bem onde é que entra o social e acaba a saúde, faz-me um bocado de confusão. Mas nós conseguimos articular isso com essas equipas para que tudo isto acabe por entrar em casa dos utentes em complementaridade. Depois também trabalhamos desde sempre, aliás verdadeiramente já trabalhávamos desde 2010, antes mesmo deste projeto piloto, com um grupo composto por todos os cuidadores do Concelho informais do Concelho de Évora, todos aqueles que queiram e possam juntar-se a nós, quer ao nível da capacitação individual, quer até ao nível das sessões que promovemos periodicamente de capacitação e de componente lúdica, creio que já terão visto por aí, coisas que aconteceram em piscinas e afins, e a divulgação do nosso trabalho. Porque é que a divulgação do nosso trabalho também faz parte da nossa prática diária? Porque, na verdade, nós acreditamos que não vale a pena andar a inventar a roda. Se nós, e eu estou aqui convictamente a dizer-vos que acredito naquilo que faço, porque acho que aquilo que nós fazemos é bom, então eu acho que eu tenho o dever de partilhar aquilo que nós fazemos com todas as pessoas que queiram saber como o fazemos para poderem fazer o que fazemos, melhor, inventar, ajudar-nos a melhorar o nosso, porque a ideia é essa mesmo, é apanhar, aproveitar aquilo que existe, e foi isso que me fez vir de Évora até Coimbra, é mostrar-vos o que fazemos, para tentar aprender convosco, mas também para vocês poderem levar para os vossos contextos aquilo que nós fazemos e melhorar aquilo que fazemos, se possível, e é certamente possível. Mas queria dizer-vos que também outra das estratégias que utilizamos, enfim, que trabalhamos frequentemente é a de receber pessoas na nossa equipa, pessoas de área social, pessoas profissionais de saúde, estudantes, temos muitos estudantes, nos últimos anos temos tido, por exemplo, os médicos de família que fazem o internato connosco, que fazem o internato em Évora a fazer estágios connosco, nutrição, serviço social, fisioterapia, e eu acho que isto é fundamental para mostrar o trabalho que fazemos, mas também para contagiar outras pessoas a fazer trabalhos desta natureza em casa dos utentes. Deixem-me só terminar, eu imagino que já devo ter passado o tempo, mas deixem-me só dizer-vos que outra das coisas que eu acho que é importante e tem que ser dita, todos os anos nós paramos. Há 2 dias em que nós mal vamos à casa dos nossos utentes. São os dias em que paramos para olhar para o que fizemos durante o ano. E escrever, dizer fizemos isto, não fizemos aquilo, queremos fazer o outro. E isto para nós é estruturante. Partilhar isto com quem decide, com quem nos governa, também tem sido um fator de honra desta equipa. O retorno nem sempre tem sido o que nós queríamos, porque, enfim,
O que é que eu acho que tem que acontecer, ou continuar a acontecer, para que os cuidados domiciliários sejam de facto uma realidade efetiva? Bom, há vários atores que têm que começar a fazer coisas, ou mais coisas, se quiserem. A academia. É importante que a academia, quem estuda, os pensadores, têm que ajudar-nos a definir modelos de cuidados domiciliários, de assistência domiciliária, que sejam verdadeiros, que sejam assentes em pressupostos que façam sentido. E estou a falar até do ponto de vista do financiamento, estou a falar do ponto de vista da avaliação dos cuidados, aquilo que eu conheço, aquilo que existe hoje disponível, não nos satisfaz. E precisamos que quem pensa, porque nós podemos pensar e parar para pensar, mas deixamos de fazer, e nós estamos na mesa das experiências, nós fazemos, eu vou já terminar, nós fazemos, portanto, quem pensa tem que nos ajudar a desenhar estes modelos. Depois, também, e acho que isso também já foi visto hoje ao longo do dia por várias intervenções, esta coisa da saúde e do social, o professor Leuschner fez um bocadinho a história do que é que estava para trás em termos de ministérios, mas esta coisa da saúde e do social, epá, não interessa, casem lá isto, porque as pessoas precisam de coisas em casa e as pessoas querem saber se quem entra é pago pela Segurança Social ou é pago pelo Ministério da Saúde. As pessoas querem continuar em casa com aquilo a que precisam, a que têm direito. Portanto, juntem-se de uma forma formal, informal, juntem-se, façam acontecer coisas. Também é preciso, e isto tem que acontecer, sim, concordo com o que a colega antes de mim disse, também é preciso que se olhe para os cuidadores informais, mas com respeito. Mas com respeito. Este estatuto do cuidador informal que agora saiu ainda não os respeita. É um passo, sim, fizemos qualquer coisa, mas ainda não os respeitamos. E isto tem que acontecer. Para mim, eles além da base que suporta o ficar em casa, os cuidadores informais também são um forte impulso para a sustentabilidade económica do Serviço Nacional de Saúde, ou não são? São. Tem que se fazer. Quando é que temos que fazer? É o fim. Já. Temos que fazer agora. Vamos esperar que saiam as políticas. Vamos esperar que a Segurança Social e a Saúde se juntem. Não podemos. Temos que fazer agora. Que cada um de nós, nesta sala e nas pessoas que me estão a ouvir e noutras a quem vocês possam contar esta experiência, que cada um de nós possa pegar no que existe nos nossos contextos e começar a fazer, porque no fundo é isso que nós fazemos em Évora, é isso que faz a diferença entre o que nós fazemos em Évora hoje e o que fazíamos se calhar antes de 2016. Nós pegamos em tudo o que lá está, que mexa e que possa ajudar a prestar cuidados em casa e fazemos acontecer. Estou disponível, como sempre, para tudo o que vocês quiserem, partilhar tudo o que vocês quiserem da nossa experiência e peço desculpa por ter excedido o tempo. Não há problema. Muito obrigada, senhora enfermeira Ana Carla Coelho, pela partilha de experiência e por esta partilha do que é um exemplo de uma equipa de assistência domiciliária e sem mais demoras e até porque já estamos com muito pouco tempo como ainda não tive a oportunidade de partilhar com o Dr. Paulo Fernandes, convidando-o também a participar, nós temos neste momento 6 minutos no máximo para a partilha da experiência, portanto, convidava então a falar sobre cidades sem idades, integração de migrantes e refugiados. Muito obrigada. Também dar a nota de que existe ali em cima um ponto, pronto, para que nos possamos guiar nas intervenções. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Obviamente, não sendo um especialista na área da saúde e o tema que trago ser algo um pouco diferente, eventualmente, do que é uma resposta direta ou indireta que se relaciona com a saúde, que são a área das migrações, queria redobrar o agradecimento porque, sendo esta tarde de excelentes casos um pouco atípicos do ponto de vista de resposta, se calhar aquilo que eu vou falar é ainda mais atípico, até porque o tema e o foco é um pouco diferente. Bom, nós em 2016 avançámos com uma resposta atípica no Fundão devido a um problema
que hoje todos conhecemos, que é a falta de dignidade no trabalho temporário agrícola. Toda a gente sabe e viu nestes últimos tempos, nestes últimos, sobretudo, 2 anos, tornou-se obviamente muito evidente que Portugal não estava a conseguir responder a um dos seus maiores desafios, eu diria dos maiores desafios estruturais que temos. A questão da saúde seguramente o é, mas acreditem que a questão da demografia e sobretudo na resposta ao problema demográfico da imigração é talvez uma das maiores questões que não me parece que estamos a focar ainda todos de forma adequada relativamente àquilo que é o nosso desenvolvimento, a nossa coesão social, o nosso modelo social vai estar aqui, vai se jogar aqui nos próximos anos. Fala-se que nós temos uma necessidade de 60 mil pessoas por ano de saldo migratório em população ativa, perante os últimos censos, o que representa em 10 anos 600 mil pessoas em população ativa que vão-se precisar de imigração. Hoje aqui já se falou muito de envelhecimento, não preciso obviamente explicar que intergeracionalmente ou por imigração, que é provavelmente a única forma de resolver esta questão, nós não vamos rejuvenescer na próxima geração, talvez em 2, 3 gerações, suficientemente, se não for por uma entrada, obviamente, de imigrantes em grande dimensão, em grande escala e em lógica de população ativa. Avançámos com isto, alugámos um seminário na Diocese da Guarda e demos num sentido ecuménico como nunca, que na prática foi transformar esse espaço de seminário na primeira e até agora única resposta que existe no país, que é um serviço público de acolhimento de trabalhadores temporários agrícolas. Digo infelizmente, porque é mesmo o único, não está previsto em qualquer do portfólio do que são equipamentos ou valências sociais. Também avançámos depois com uma residência para estudantes de língua oficial portuguesa, sobretudo da parte africana, e em 2018, com a crise, que também se foi conhecida pela crise do Barco Aquários, eis que o Barco Aquários teve o seu porto de abrigo, em termos de refugiados, na altura ainda a pedido de estatuto, também no Fundão, através também da mesma resposta. Por isso, de repente, temos uma coisa que lhe chamamos Centro de Migrações, um antigo seminário, onde hoje estão as 4 religiões monoteístas todos os dias, temos centenas de pessoas que ali convivem de forma não multicultural, mas intercultural, respeitando o que é a cultura e a religião de cada um, em circunstâncias muito diversas, nomeadamente quando estamos a falar de refugiados, em circunstâncias muito complexas, onde só uma resposta muito multidisciplinar consegue, obviamente, responder. Nós temos hoje cerca de 36 pessoas em permanência a responder ao desafio das migrações de forma proativa naquilo que é um concelho, já agora que tem 27, 28 mil pessoas, para percebermos, obviamente, qual é que é a aposta relativa e porque é que, eventualmente, já vão perceber melhor porque é que priorizamos muito isso. O secretário-geral das Nações Unidas atual é de uma aldeia muito próximo, do nosso centro, e obviamente esta questão também, do ponto de vista de posicionamento, tem obviamente sempre alguns aspectos que não são por acaso. Criámos, de facto, os primeiros gabinetes de inclusão e diversidade, criámos, de facto, um programa que tem na resposta do acolhimento, das respostas especializadas na área de saúde. Nós temos, obviamente, equipa permanente multidisciplinar também dentro. Temos, obviamente, as componentes de formação. Criámos um centro de formação para migrantes, o primeiro do país, também não existe do ponto de vista do portfólio, ou seja, nós 3 valências que não existem do ponto de vista das respostas sociais. O que é um centro de formação orientado para migrantes? Não existe mais. Nem sequer se sabia como é que eles podiam ter acesso à formação de catálogo, por exemplo, porque não estava tipificado que as pessoas migrantes que não tivessem o seu processo fechado, como é que podiam acolher. O Centro de Acolhimento e Trabalho Temporário não existe ainda sequer no portfólio de respostas públicas, e o próprio Centro de Migrantes também não existe enquanto valência. Por isso estamos a falar de inexistências do ponto de vista formal e de um município que não tem, obviamente, também competências. Já agora que falamos muito das competências da saúde, nós também no portfólio e na relação das competências dos municípios, a palavra migrações ou imigrações não aparece uma única vez.
isso para um bocadinho ir ao encontro do que aqui se falou. Nós pensamos que vamos receber cerca de 8.000 imigrantes nos próximos 10 anos. É para aí que nos posicionamos, ou seja, cerca de mais 30% da nossa população vai ser imigrante, e neste momento, num concelho rural, não universitário, tem 70 nacionalidades diferentes no nosso concelho, de facto, que, e volto a dizer, de origens, de culturas e de línguas muito, muito diversificadas. Um dos nossos maiores ativos do ponto de vista de posicionamento é a forma como nós olhamos para a autonomização e como fugimos à institucionalização, já que de alguma forma foi tocada de diversos modos, o que é acreditar na liberdade, na capacidade das pessoas, quanto mais livres, incluídas na comunidade, envelhecer na comunidade, já aqui foi falado, o que é incluir na comunidade, por isso temos uma porta de entrada, mas rapidamente temos bolsas de casas na cidade, no coração da cidade, de forma que as pessoas rapidamente avancem no processo de autonomia e fazemos o acompanhamento ao domicílio nesse processo de autonomia. O nosso processo de autonomia são dos melhores que existem na Europa, nós demoramos menos de 6 meses entre uma pessoa que chega ao fundão até estar autónoma financeiramente em termos de sua integração socioprofissional, que é só o prazo mais curto no espaço europeu. E isso são dados que são-nos dados pela Comissão Europeia. Apesar de, só para percebermos, um processo de uma pessoa que chega refugiada ao nosso país, o tempo médio até poder ter a sua concessão de proteção decidida são 2 anos e 2 meses. Só para perceberem, de facto, que se não houver uma capacidade pública, de resposta pública ou colaborativa, obviamente, entre um conjunto de entidades, para amortecer este impacto, poderão ver, obviamente, que estamos perante situações de grande vulnerabilidade, que depois, obviamente, quanto mais agudos, mais pressão fazem sobre o sistema, seja ele de saúde, seja ele social, seja ele o que for. Estou mesmo a concluir. Nós hoje temos mais de 200 pessoas na parte dos requerentes de asilo, temos mais de 40 estudantes da parte de língua oficial portuguesa, temos 300 trabalhadores agrícolas ao longo do ano em média, sendo que na altura da cereja chegamos a chegar a 600, 700 trabalhadores agrícolas do ponto de vista temporário e neste momento estamos a dar uma resposta que todos conheceram à questão de Timor, somos um dos grandes pontos de resposta para conseguir mitigar aquilo que foi esta crise timorense que aconteceu nestes últimos meses. Também temos outra tipologia de migrantes, totalmente diferentes, mas também que obrigam, e o sistema de saúde e a forma como nós olhamos para ele do ponto de vista mais intercultural. Nós temos mais de 1000 engenheiros informáticos também hoje a viver na cidade do Fundão, sendo 90% deles os que chegam, que são internacionais, o que também, por exemplo, só de Índia, Paquistão, estamos a falar de 2 por semana, o que cria uma pressão muito grande nas tipologias e na forma como respondemos, não só já de forma intercultural, mas também interclassista. Nós respondemos, ao mesmo tempo, a pessoas que são a base da pirâmide em termos de função, ou seja, com perfis socioprofissionais muito baixos, e ao mesmo tempo estamos a falar de doutorados e pós-doutorados que também estamos a trabalhar na área de engenharia. Todos, o que é que têm em comum? São todos migrantes. E isso é uma questão muito, muito interessante, é um verdadeiro laboratório do ponto de vista de integração numa cidade de 3.000 pessoas, é um verdadeiro laboratório vivo em termos de resposta. E para concluir, também temos uma comunidade muito forte, muito intercultural, também muito interessante, que é europeia, dos nómadas digitais e daqueles que procuram experiências de vida alternativas, nomeadamente a agricultura biológica, e de forma sustentável. Para ajudar, nós, dentro da equipa, nós temos hoje 9 mediadores, temos mediadores especializados por cada zona do globo, migrações, África francófona, a questão do Médio Oriente, a questão do Extremo Oriente, a questão da Península, Índia, Paquistão, Nepal e as questões da América do Sul sobretudo, a parte espanhola e obviamente também a parte brasileira como mediadores a tempo inteiro que fazem todo um trabalho muito relevante relativamente a isso. São uma data de programas
com estruturas muito colaborativas e que permitem, obviamente, responder e conseguirmos, neste momento, até... Nós sabemos, às vezes, em Portugal, podemos não ser logo reconhecidos, apesar de não posso queixar. De facto, nós somos muitas vezes frequentados para poder retirar o decalque, para poder ser replicado, mas na Europa, na semana passada, na União Europeia, reconhecemos como uma das 8 cidades europeias da diversidade e da inclusão, o que, sendo a única portuguesa, é bom para Portugal e, obviamente, é bom também para mostrar que é possível nas pequenas comunidades, e o papel das pequenas comunidades nos desafios globais são muito importantes, e como é que, olhando para uma visão holística, quer da saúde, quer das políticas públicas, muitas vezes, obviamente, podemos conseguir dar resposta e as pessoas, neste caso, sentirem-se acolhidas em paz, segurança, e possam ter o seu projeto de vida. E pedia que são 30 segundos, um videozinho do que é Fundão Terra de Acolhimento, que é hoje o nosso mote e é a minha linha de estratégica mais importante de desenvolvimento para o meu concelho. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Paulo Fernandes. Eu não sei se conseguiremos passar o vídeo agora, mas se não conseguimos, passamos no final, se concordarem. E eu agradecia também aqui a partilha de experiência sobre a integração de migrantes. Não nos esqueceremos de passar o vídeo. E convidava desde já a professora doutora Marina Montezuma para nos partilhar a experiência sobre o apoio ao sem-abrigo, projetos de saúde sobre rodas. Obrigada, professora. Obrigada. Olá, muito boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, o amável convite que me foi dirigido pelo meu colega professor José Carlos, mas também pelo professor Pedro, que agora acho que saiu. É uma honra para mim poder estar aqui, é a primeira vez que estou aqui neste auditório, e principalmente poder apresentar um projeto, o projeto de saúde sobre rodas, apoio à população em situação de sem-abrigo. Este projeto, eu vou já aqui, já está a dar início, vou só aqui ver quais são os... Pronto, eu penso que será este projeto. Eu mudei um bocadinho o nome, peço desculpa, porque no programa estava, do projeto estava população sem abrigo, e eu pus a população em situação de sem abrigo, porque acho que quando se fala em população sem abrigo parece que é uma condição de vida, e algo que nós não pretendemos que seja algo transitório, de passagem, e que de facto estas pessoas que estejam nesta condição de sem abrigo possam em todo momento poder passar para outra condição. Portanto, por isso é que eu alterei aqui um bocadinho o programa, e peço desculpa. Vou só ver se está correto, exatamente. Então, como é que começou isto? Isto foi foi em 2010, mais ou menos. Eu iniciei os meus giros como cidadã, como de forma voluntária, a acompanhar as equipas de rua, as equipas noturnas da Associação Integrar, e em 2010 constituí mesmo o nosso projeto Apoio à População em Situação de Sem-Abrigo. Foi nesta altura que estávamos a atravessar, já desde 2008, uma grave crise económica, e que se foi arrastando esta crise, quando nós estávamos até a ter alguma recuperação em termos económicos, veio depois a situação da pandemia, depois da guerra da Ucrânia, e atualmente com uma situação gravíssima em termos económicos, em que estamos outra vez com as famílias extremamente fragilizadas, com grande vulnerabilidade social e económica. De maneira que este projeto já vem de 2010 e sempre com imensas, algumas diferenças. A todos os anos vamos mudando alguma coisa em função também das necessidades das próprias instituições com quem nós estamos a trabalhar. Contextualizando um pouco, é um projeto, portanto, da extensão da nossa escola, da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, e um projeto também de voluntariado. E aqui o grande objetivo é sempre o envolvimento dos nossos estudantes de enfermagem. Portanto, em todos os projetos, a escola tem muitos projetos da extensão, que trabalha em diferentes áreas, não só a questão dos sem-abrigo, mas a questão então da área do envelhecimento também vai ter projetos, e tem diferentes áreas, de facto. Mas estes são
todos construídos a pensar sempre no nosso estudante, no desenvolvimento de competências, outras competências para além das que são instituídas no próprio curso, não é? Na própria licenciatura. Há muito mais de aprendizagem, de experiência de vida fora do contexto de escola, contexto de ensino. Portanto, este projeto é muito também a pensar no desenvolvimento das soft skills dos nossos estudantes de enfermagem, futuros profissionais e como cidadãos também. Este projeto está, e à semelhança de outros, estão alinhados com os objetivos de facto do desenvolvimento sustentável. É um projeto que também vai alinhado com o plano estratégico da nossa escola e de facto há alguns objetivos que são mais prementes no nosso projeto, nomeadamente o da saúde com qualidade, mas os outros também se alinham. Portanto, eu acho que nós acabamos por nos alinhar com vários projetos. E não há um outro ODS que eu gosto muito, que não sendo um ODS oficial das Nações Unidas, que é o ODS 18, Empatia Ativa pela Vida, também é um ODS que nós valorizamos muito e que de facto também nos alinhamos um pouco na filosofia desta empatia ativa pela vida, que é o ODS 18. Eu pus aqui só 2 conceitos, o conceito de pessoa em situação de sem teto e sem casa. Porque muitas vezes quando eu digo e quando apresento que estou a trabalhar com pessoas em situação sem abrigo, pensam logo que estão só em contexto de rua. Não. Os nossos utentes estão muito deles em instituições durante um período de tempo, que eles estão a desenvolver várias competências no sentido de os autonomizar para a sua vivência noutro contexto. Portanto, há sempre que procurar que, por isso é que é uma situação em situação de sem-abrigo, que haja autonomização, que haja um desenvolvimento de competências, que são as várias equipas que trabalham com eles na área social, da área da psicologia e outros profissionais que vão desenvolvendo e vão incutindo diferentes competências. Por exemplo, eu estava a pensar, mas da economia era importantíssimo nós termos, por exemplo, alguma ligação com a associação, até de estudantes aqui da economia, para aumentar as competências dele na área da literacia do dinheiro, financeira. Isso era, não sei, nós não temos protocolo, a Associação Integral, pelo menos que eu conheço, não tem protocolo com a Associação de Estudantes daqui, e se calhar, quem sabe no futuro, possa nascer aqui algum trabalho coletivo e parceria que muito iria enriquecer a vida destes utentes. Em termos também de valores, nós temos aqui, estes valores já são de 2020, 2021, pedi recentemente mais valores, mas não me deram nesta atualização, só para centrar aqui em Coimbra, nós temos, portanto, vários utentes, homens e mulheres, é claro que o número masculino é sempre maior, tem sido sempre maior em termos de pessoas em situação de sem-abrigo, mesmo em situação também de sem-teto, portanto, há mais homens em situação de sem-teto, em contexto de rua mesmo, casas abandonadas, de fábricas abandonadas, alpendres de casas, do que mulheres, porque as mulheres de facto são muito mais vulneráveis. É muito mais vulnerável a mulher em situação de rua, portanto é um perigo mesmo, é para a saúde dela, para a sua segurança, portanto, e a maior parte das mulheres procuram sempre ter algum apoio em termos de instituição, enquanto elas não estão autonomizadas em casas partilhadas, em residência partilhada. A equipa é formada, para além dos estudantes, claro, dos estudantes de enfermagem, mas também por outros profissionais. Nós temos higienista oral, que colabora connosco, tudo pro bono, portanto, são todos voluntários também. Dermatologistas, temos tido nutricionista também, a trabalhar e a cooperar muito na cozinha solidária da Associação Integrar, que nos faz também algumas sessões, e nós preparamos muitas sessões na área da alimentação, como comer bem por pouco também, onde falamos aqui muito do enaltecer das qualidades das leguminosas com proteína, portanto fazemos várias sessões muito formativas e educativas na área alimentar e temos a colaboração de facto também da nutricionista. Mas temos outros profissionais que também vão colaborando connosco da área da psicologia, portanto tudo na área pro bono, portanto de facto tudo de forma voluntária. Nós desenvolvemos várias nossas atividades habitualmente até ao sábado, é fora do contexto escolar, são poucas as que colidem com algum período escolar, vamos procurar que seja, como é trabalho voluntário, que não vá colidir
com as práticas clínicas dos nossos estudantes ou com a componente teórica, portanto é ao final do dia e muitos ao sábado. É ao sábado que nós habitualmente fazemos mais formação, quer no Centro de Apoio aos Sem-Abrigo Casa, quer na Associação Integrada. Como objetivos, é sempre, de facto, é aumentar a literacia em saúde dos nossos utentes. Eu não vou agora a ler tudo, mas sobretudo eu quero falar aqui que todas as nossas intervenções educativas são no sentido de melhorar as suas competências no seu dia-a-dia, para gerir até a sua doença, aqueles que têm mais problemas de doença, mas também para aumentar a sua autoestima. Esse é um grande objetivo nosso, aumentar a autoestima dos nossos utentes. Eu tenho a experiência de quando nós desenvolvemos as atividades na área da dermatologia, com 2 dermatologistas, e que fizemos várias intervenções educativas, em que as médicas puderam também prescrever alguns tratamentos adequados às múltiplas lesões de pele que eles tinham, e sobretudo nas mulheres, quando melhoraram a sua pele, a sua textura, com os cremes que demos, ficaram maravilhadas. E quando me encontravam, só diziam, tenho que voltar outra vez, porque nós estamos a sentir, olhem para isto, para esta pele. Estavam maravilhadas, de facto, com o seu bem-estar, como se sentiram tão bem. Portanto, é isso, é promover muito a dignidade destas pessoas. Os cuidados aos dentes é algo, quem é que pode dar emprego a alguém que não tem dentes ou que tem uma boca toda com falta de dentes? Portanto, a parte da dentição é algo que nós temos que ter muita atenção, porque de facto quando se vai até uma breve entrevista, quando se está a conviver com outros elementos, muitas vezes sorriem com a mãozita à frente, portanto não querem mostrar os seus dentes. É algo que nós vamos lidando muito e que nos vamos apercebendo do que é que lhes causa de facto mais preocupação. A autoestima é algo que nós temos de trabalhar sempre muito e reforçar muito, elogiar estas pessoas. Como atividades, portanto, nós temos desenvolvido muitas atividades, não só na área educativa e, portanto, e não só, claro que na área da saúde oral e também da parte da dermatologia, as doenças cardiovasculares. Nós periodicamente fazemos intervenções educativas. Por exemplo, para a semana já temos uma agendada que é a saúde oral. A saúde oral é muito presente. Tem sempre muitas preocupações a equipa para sensibilizar os utentes para estas questões da saúde oral. Mas temos trabalhado muito a saúde da mulher, também o desenvolvimento infantil. Estamos a trabalhar agora com muitas famílias em situação de vulnerabilidade, famílias também de migrantes, pessoas que vieram de outros países. Estamos a trabalhar com uma diversidade agora cultural, portanto temos muitas famílias com bebés muito pequenos, outras grávidas. Portanto, as nossas intervenções educativas têm sido adequadas também com as necessidades que vamos encontrando nestas associações. Portanto, nós periodicamente temos diferentes intervenções educativas e de acordo, algumas delas também são até propriamente, são eles, utentes, que solicitam, que gostariam que nós falássemos há algum tempo. Portanto, isto eu acho que esta parceria, este trabalho de equipa, eu acho que tem sido fantástico, não só para mim, porque são ganhos pessoais que vou tendo como cidadã, como pessoa, como profissional de saúde, mas muito para os nossos estudantes, que mudam muita coisa e vão a pensar em muita coisa também quando vão para casa e vêm com novas ideias. Participamos também em várias campanhas, todas as campanhas das equipas, nós colaboramos, a equipa de bens alimentares, de agasalhos, eu sei. Também nós trabalhamos muito, esta é na filosofia de aprendizagem e serviço, é uma metodologia de aprendizagem e serviço, vamos aplicando os conteúdos que os estudantes têm em termos teóricos, depois na prática, portanto é a metodologia APS e algum reconhecimento que temos tido em vários prémios também, e o que nos faz também, todos os prémios que nós temos candidatado, tem sido uma lufada de ar fresco, estou mesmo a terminar, porque de facto é dinheiro que entra e que nos ajuda a adquirir também equipamento também médico e outros bens necessários para estas famílias. Portanto, só aqui algo na parte de investigação que temos feito, temos que associar, é sempre bom associar a parte de investigação a estes trabalhos, e aqui são algumas palavras ditas pelos nossos estudantes no sentido do que é que eles sentem. Portanto, sobretudo a relação de trabalho de equipa, de empatia, a relação de ajuda, portanto são outros valores que têm sido desenvolvidos e que este projeto permite desenvolver para os nossos utentes, mas também para os nossos estudantes. Pronto, muito obrigada.
Muito obrigada, professora. Obrigada pela partilha de experiências sobre o apoio aos sem-abrigo. Eu gostava, pronto, para finalizar, apenas de agradecer a oportunidade de estar aqui com estes oradores convidados e dizer que creio que nos estendemos, mas que estamos perdoados porque a partilha de experiências efetivamente foi muito enriquecedora e solicitava, se possível, a passagem do vídeo que ainda não foi transmitido enquanto nós nos dirigimos para os nossos lugares. E muito obrigada uma vez mais a todos. Acolher culturas, acolher idades, ideologias, acolher personalidade. Acolher não é apenas um gesto da nossa terra, é aquilo em que acreditamos pelo futuro. Até que o inevitável se torne provável, e depois certo, e depois norma. Não, terra, prémio Capitais Europeias de Inclusão e Diversidade.